Boa tarde. Que Jesus nos abençoe a todos, nos inspire a cada um e que todos nós sejamos guardados junto dele, em paz. Mais uma vez estamos aqui no Congresso Espírita de Goiás, já não sei quantas vezes vim e é sempre prazeroso estar aqui. E, de certa forma, contribuir com o processo expiatório de vocês, tendo que ficar ouvindo por alguns anos a mesma pessoa. Mas faço isso com amor. E pediram-me que conversasse com vocês hoje sobre essa temática, essa proposta, o Cristo redivivo no exercício do amor. Então vamos conversar um pouco sobre isso. Um pouco sobre essa ideia do que é o amor e o que é o amor do Cristo, ou o amor em Cristo. O evangelista João, na sua primeira epístola, ele escreve: Deus é amor. É interessante esse aspecto metonímico que João observa para Deus, porque nós podemos fazer um exercício. Deus é amor. Deus, está escrito no Gênesis, capítulo 1, versículo 27, nos criou à sua imagem e sua semelhança. Lá está escrito: e Deus criou o homem, homem e mulher os criou, a imagem e semelhança de Deus os criou. Se Deus é amor e nós somos a semelhança de Deus, logo nós somos a semelhança do amor. Se no Salmo nós temos dito que somos deuses em D minúsculo, logo Deus sendo amor, também nós somos amores com A minúsculo. Na questão número 1 do Livro dos Espíritos, nós temos que Deus é a inteligência suprema do universo. Na questão 76, nós temos que nós, os espíritos, somos os seres inteligentes da criação. Se Deus é a inteligência e Deus é amor, a inteligência é amor. Se nós somos inteligentes, ou seja, temos a qualidade divina em nós, da inteligência que é Deus, logo nós temos a qualidade amorosa de Deus em nós. Se Deus é a perfeição e nós somos a perfectibilidade e Deus é amor, nós somos amores em desenvolvimento. Nós somos amores em potencial. Então essa é a ideia quando nós observamos a fala de João dizendo que Deus é amor. Ele está nos dizendo, em outras palavras, que nós somos seres, por natureza, amoráveis. Nós somos seres que desenvolvemos-nos na estrutura do amor. Somos seres cuja perfectibilidade, o nosso aperfeiçoamento, se dá nas trilhas do amor. Essa é a ideia contida, então, nessa fala do apóstolo João na sua primeira epístola. Da mesma forma, nós temos o que aqui foi dito na prece, Jesus conversando com seus discípulos. E lá o evangelista João, dessa conversa, vai grafar lá no capítulo 13, no versículo 35, que Jesus dizia aos seus discípulos: e nisto todos conhecerão que vós sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Ele coloca uma condicionante para esse reconhecimento do discipulado. Ele coloca uma condicionante para dizer se somos ou não seus discípulos. E ele diz à época: se vos amardes uns aos outros. Esse contexto dessa fala se dá ali no momento em que Jesus lavava os pés dos discípulos. Eles haviam ceado e logo depois Jesus vai lavar os pés dos discípulos. E ali ele demonstra esse amor do mestre para com os discípulos
colocando para eles que era necessário fazer o que ele fazia, servir. E então, no versículo 34, nós temos: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos tenho amado. Essa talvez seja a pergunta: como Jesus nos ama? Porque ele vai deixar esse novo mandamento, que no capítulo 15 do mesmo evangelista também temos. E o mandamento é este: que vos ameis uns aos outros como eu vos tenho amado. Por duas vezes e em duas circunstâncias, Jesus traz esse novo mandamento. Porque o mandamento que se tinha, amar a Deus, amar ao próximo, sabido e até mesmo decantado, talvez não abarcasse um elemento comparativo de exemplificação, porque estava na lei. Mas Jesus, que para nós é o exemplo de exemplo, ele vem e vai nos dizer que esse mandamento precisa ser demonstrado com atitudes de amor. Então ele vai dizer: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos tenho amado. Ele chama para si a referência do amor. Mas que amor? Qual era o amor de Jesus? Como era o amor de Jesus? E é interessante nós pensarmos nessa pergunta: qual era o amor de Jesus? Porque João, ele escreve o seu evangelho em grego, um grego antigo, quase que tessálico. Ele escreve em grego. E ao escrever em grego, a palavra que para nós é uma só, amor, na linguagem de João, quando escreveu, a palavra não era uma só. Nós tínhamos diversas palavras para expressar os sentimentos. Nós temos uma palavra só, amor, mas dependendo do contexto e da frase, nós entendemos que são sentimentos diferentes. O amor conjugal que se tem é diferente do amor maternal, do amor paternal. O amor paternal é diferente, o amor conjugal é diferente do amor que nós temos pelos amigos. Quando eu digo eu amo meus amigos, não é a mesma coisa quando eu digo eu amo meus pais, eu amo meus filhos, eu amo meus irmãos. Tudo é amor, mas são sentimentos diferentes, são sentimentos distintos. E que nós chamamos tudo por amor, mas na linguagem joanina, não. Naquele período nós tínhamos 4 amores essenciais. E a pergunta, qual era o amor de Jesus, é para que nós entendamos nesses 4 tipos de amores, qual deles de fato é como eu vos tenho amado. Nós temos o amor ágape, nós temos o amor fíleo, nós temos o amor estorgé, nós temos o amor eros. Quando olhamos a frase joanina da sua primeira epístola, que ele diz Deus é amor, ele usa para a palavra amor, traduzida amor, a palavra ágape. Theos enai agapé. Então tem diferença? Tem. O que é o amor eros? O que é esse primeiro nível de amor? O amor eros. É o amor material. É o amor das paixões. É o primeiro estágio, o amor das sensações. É o amor que se coloca necessariamente o pronome possessivo, meu. Porque ele não é um amor de extensão, ele é um amor exclusivista. É o amor que eu digo, meu amor,
você é o meu amor. É o amor que é direcionado. É o amor que, de certa forma, ele é confuso, ele é paradoxal. É o amor que dá a alegria da paixão, mas que dá a tristeza do medo da perda. Porque é o amor que quer ter posse. É o amor que quer ter a conquista. Esse não é como eu vos tenho amado, na linguagem de Jesus. É um amor que um rabino certa vez foi dizer: eu acho estranho o amor das pessoas, porque elas dizem, eu amo peixe, mas matam o peixe para comer. Eu desconfio que elas não amam o peixe, mas o sabor que o peixe tem. Da mesma forma, quando falamos das pessoas, quando dizemos, eu amo a pessoa X, eu amo você, talvez eu não ame a pessoa, mas eu ame o bem-estar que essa pessoa gera em mim. Eu amo o sabor que essa pessoa dá à minha vida, mas não necessariamente à pessoa. E quando falo em perdê-la, eu falo em perder o bem-estar. Eu falo em perder aquilo que me dá alegria. É um amor, então, que eu olho a pessoa, mas enxergo a mim mesmo. Porque é o amor que me faz bem, como cantado por Lulu Santos. Ela me faz tão bem. Esse é o amor eros. Um amor que precisa de compensação, que não basta amar, é preciso saber se também é amado. É o característico do amor conjugal, em que um cônjuge diz para o outro, hoje você não falou que me ama, e o outro responde, você também não falou. Em outras palavras, me ame que eu amo você. Se você não me amar, eu também não vou amar. Por quê? É amor de compensação, é amor que precisa ser alimentado, é preciso ser dito todas as horas, eu amo você, eu amo você, eu amo você, e a pessoa vai se sentindo segura, porque é amada, e se é amada, não vai perder, e se não vai perder, não vai sofrer. É um amor egoísta, é um amor exigente, um amor que exige, um amor que cobra. É o marido ou a esposa que viajou e passou um tempo longe de casa, alguns dias, e liga para a esposa, depois desses alguns dias, e ela atende o telefone e diz, por que você está me ligando somente agora? Cobrando. Ou ele diz a mesma coisa a ela, cobrança. É um amor que não nos dá um equilíbrio, é um amor contraditório, é um amor paradoxal, como nós vemos na carta de Luís de Camões, no poema chamado Cântico ao Amor, em que ele vai nos trazendo esse amor eros e as suas contradições e os seus paradoxos, quando ele escreve, o amor é o fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É um solitário andando por entre as gentes. É um nunca contentar-se de contente. É cuidar que se ganha em se perder. É um estar-se preso por vontade. É servir a quem vence, o próprio vencedor, e é ter para com quem nos mata a lealdade. Como pode o amor causar no coração dos homens amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Esse é o amor apaixonado, esse é o amor eros, confuso, difícil de entender. É o amor que muitas vezes lá em Minas nós dizemos dá dor de fome, porque deixa um vazio aqui dentro. E mineiro adora um vazio, não no coração, mas no estômago, porque pode encher de novo. Então vejam, esse é o amor.
um amor que direciona, um amor que para amar eu preciso usar uma transitividade a esse verbo, que é transitivo na estrutura gramatical. Eu preciso dizer a quem eu amo, um amor que eu vou indicando e fico esperando o retorno dele. Carlos Drummond, num poema, Ciranda, ele escreve algo interessante sobre esse tipo de amor. Ele escreve: João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. Veja a estrutura que ele constrói. João ama Teresa, mas ela não ama João, porque ela ama Raimundo, que por sinal ama Maria, que ama Joaquim, que ama Lili, e não ama ninguém, Lili. E ele vai percebendo esse conjunto e cria um desfecho interessante. Na estrofe seguinte ele vai dar o destino dessas pessoas e vai escrever: João foi para os Estados Unidos, Teresa foi para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia, Joaquim suicidou-se e Lili casou-se com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Veja como ele escreve. Porque o amor, ele não tem a necessária reciprocidade. Porque embora amar seja um verbo transitivo, o sentimento amor é simplesmente de exalação e não de direcionamento. E principalmente, não se busca retorno, não se espera. Esse amor eros, ele é um amor de geografia, a gente tem que estar perto. É um amor bem mineiro, a gente tem que sentir com as mãos. Porque mineiro sente e vê com as mãos, nós. A gente diz assim: deixe-me ver. Nunca assim, deixe-me ver. Aquele sinal do tipo, não funciona em Minas. Lá o sinal é, tem que pegar para ver. Assim somos nós lá em Minas. Temos que pegar para ver. É um amor muito geográfico. É um amor muito de espaço. É um amor de presença, é um amor de constância. Esse amor que muitas vezes prende, a ponto de Khalil Gibran nos chamar a atenção, quando no poema ele fala do amor conjugal, e diz aos cônjuges: amai-vos uns aos outros, mas não façais do amor um grilhão, uma prisão. Dai de comer um ao outro, mas não comais, melhor dizendo, dai de comer um ao outro do mesmo pão, mas não comais o mesmo pedaço. Dai de beber um ao outro da mesma bebida, mas não bebais na mesma taça. Sede vós como são as cordas da lira, que são separadas, mas vibram juntas numa perfeita harmonia. Porque ele entendia que esse amor não poderia ser prisão. E o amor eros prende. O amor eros, ele coíbe. Esse não é como eu vos tenho amado, dito por Jesus. Não é esse o amor. Não é esse o mandamento maior. Esse tipo de amor, não. O eros, não. A paixão, não. Que tipo de amor, então, é esse? E aí nós temos um outro amor, chamado storgé. Esse amor storgé é o amor familiar, é o amor que temos na família, é o amor de pais para os filhos, de filhos para os pais, de irmãos, e um amor storgé que nós podemos decompô-lo ainda. Porque o amor que se tem do pai para da mãe para com os filhos não é do mesmo jeito do amor que se tem dos filhos para com o pai ou com a mãe. Não é da mesma forma do amor entre irmãos. Esse amor de pai, de mãe, esse amor storgé, é um amor muito mais amplo do que o amor eros. O amor storgé, ele ultrapassa a questão da reciprocidade. Pai e mãe, para amarem, não precisam saber que são amados pelos filhos.
Eles amam os seus filhos, independentemente dos filhos amarem-nos ou não. O amor de mãe, o amor de pai, é um amor de doação. Ele somente sai, ele não se preocupa com a volta, ele só vai, ele não vem. É um amor que nasce o primeiro filho. Pai e mãe amam. Nasce o segundo. Pai e mãe amam. Nasce o terceiro. Pai e mãe amam. Nasce o 28º. Pai e mãe amam. Porque não é a quantidade de filhos que diminui a quantidade do amor. Porque o amor materno e paterno é como aquela cornucópia grega da mitologia, que vai saindo alimento e nunca termina. Amor de pai e mãe vai saindo e nunca termina, independentemente de quantos filhos forem. Não ama mais a um do que a outro, ama do mesmo tanto, embora de maneira diferente, de forma diferente, mas não com intensidade diferente. Já é um amor muito maior, muito mais amplo do que o amor eros. Mas é esse o amor que Jesus havia dito: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos tenho amado? Talvez não. Porque esse amor ainda estorge família, ele se limita. Ele ainda, por mais amplo, por mais pleno, ele se limita. Se limita à família, seja ela consanguínea ou por afinidade, mas se limita à família. De sorte tal que Gibran também escreveu que o amor só seria pleno na terra se as mães amassem os filhos das outras como amam os seus. Aí sim o amor seria pleno. Mas por ora, as mães e os pais amamos os nossos filhos. Ainda tem um pronome possessivo. Ainda tem um direcionamento. É um amor doativo, não há dúvida, mas é um pouco egoísta. Ainda é um amor um pouco egoísta. Por que egoísta? Duas mães nesse recinto, duas crianças pequenas, cada uma e outra, né, de duas mães, uma filha de uma, outra filha de outra, brincando do outro lado, de maneira tal que as mães não enxergam as crianças, mas ouvem. E ouve-se um choro. Saem as duas mães correndo, e uma chega lá e diz: graças a Deus. É o filho da outra que está chorando. Não, mas eu vou lá para ajudar, mas com o coração aliviado. Porque ainda é limitado. Por mais que seja amplo, é limitado. É um amor que se limita ao conjunto familiar. Mas entre irmãos, o amor estorgé também existe. E amam-se esses irmãos. Mas também degladiam esses irmãos. Porque são concorrentes. Concorrentes não são adversários. Adversário corre em direção e sentido contrários. Concorrente corre na mesma direção, no mesmo sentido, mas em caminhos paralelos. O adversário é assim, o concorrente é assim, em paralelas. Só se encontram no infinito, como diz a estrutura da matemática. Só se encontram na abstração do infinito. Então são os irmãos. Por que concorrentes? Porque cada um dos irmãos vai à mesma fonte buscar o mesmo tipo de amor, o amor de pai e de mãe. E cada um com o seu jeito de buscar. Por isso o pai e a mãe têm um jeito diferente de amar cada um dos filhos. Um chega com amor pegajoso, o outro chega com um amor mais íntegro. Tem filho que você abraça, ele fica com os braços distendidos. Tem filho que você abraça, ele gruda em você e não solta. Tem filho que você abraça de longe, só fazendo assim. Porque eles pedem assim, são diferentes. E cada um tem o seu jeito de buscar o amor do pai e mãe. Por isso são concorrentes entre si, mas se amam. De maneira tal que o irmão diz a um amigo: meu outro irmão é muito chato. E o amigo fala: é mesmo.
O irmão vira-se para o amigo e fala: por que você está falando que o meu irmão é chato? Não, porque você está falando, mas ele é meu irmão, não é seu. Eu não admito que você fale mal do meu irmão, porque eu amo o meu irmão, mas eu posso falar, porque afinal a toalha molhada fica na minha cama. Porque ele põe, ele usa as minhas coisas, e eu uso as dele, e assim vamos. É um amor estorgé, é o amor da convivência, é um amor, mas ainda limitado. É o meu irmão, é a minha filha, é o meu filho. E esse amor forte da maternidade e paternidade também foi chamado a atenção por Khalil Gibran. Quando ele escreve aos pais, ele diz: pais, mães, vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Vêm através de vós, mas não de vós. E embora vivam convosco, não vos pertencem. Diz ele: vós pais sois arcos, vossos filhos são flechas. Quanto mais se dobra um arco, mais longe se arremessa uma flecha. Dobrai-vos, pais, como arcos vivos que são, e arremessai vossos filhos rumo à eternidade. Isso é que ele entendeu. Que esse amor estorgé deveria se transformar, um amor que rompesse as barreiras da família e fosse para a eternidade. Os pais, as mães principalmente, sabem bem o que é a eternidade, porque elas dizem: eu crio meus filhos para o mundo. E aí quando se pergunta às mães o que é mundo, elas respondem: minha casa. É um mundo limitado à minha casa. Porque o que nós queremos é que eles fiquem perto, porque afinal de contas tem o ponto do egoísmo. Me alegra, me faz bem, me dá segurança. Segurança de saber que eles estão por aqui. Por isso Khalil Gibran foi dizer: não vem de vós, mas não de vós. Vem por meio, vem através, mas não de. Porque nós não somos os geradores. Nossas reuniões familiares são por afinidades existenciais, que renascemos com frequência no meio em que já vivemos, como vemos no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. O espírito frequentemente renasce no meio em que já viveu, para estabelecer novamente as relações rompidas do passado. Então estamos ali numa escola de aprendizado, e ali ainda não exercitamos essa plenitude do amor. Embora estorgé seja um amor muito maior do que o eros. Já não é um amor da reciprocidade, da materialidade, das sensações puras e simples, mas ainda assim, não é o como eu vos tenho amado. E o que é então esse como eu vos tenho amado? O amor fíleo. Um terceiro tipo de amor. O que é esse amor fíleo? É o amor da amizade. É o amor que já transcende limites consanguíneos, limites de afinidades construídas. Esse amor fíleo, nós vamos perceber quando Jesus estava em casa de Pedro. E em casa de Pedro, atendendo muitas pessoas, chega uma pessoa, outra, e diz a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão lá fora. E ele, na resposta do amor estorge, diria: nós, chame-os para cá. Mas a resposta que ele deu foi com amor fíleo. Ele foi dizer: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E ele mesmo responde a pergunta. Ele diz, olhando para as pessoas: todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus, é minha mãe e são meus irmãos. Vejam. Ele rebaixou a família ao nível dos estranhos? Não. Ele elevou os estranhos ao nível da família.
Ele ampliou do storgé para o phileo. É o amor da amizade. A amizade não se cobra nada do amigo. A amizade é aquele que viajou e demorou a ligar para a esposa ou para o marido, ou aquela que viajou e demorou a ligar para o marido, mas ligou para o amigo, com o mesmo interregno de tempo. E ligou para o amigo ou para a amiga, e o amigo ou a amiga atendeu e disse: que bom que você está me ligando agora. A esposa ou o marido havia dito: por que você está me ligando somente agora? E o amigo respondeu: que bom que você está me ligando agora. Porque a amizade não cobra. O phileo vem da palavra phileo, a palavra filantropia. É quando nós horizontalizamos o sentimento e não verticalizamos. Já não tem mais necessidade do pronome possessivo meu, nosso. Já é o amigo, a amiga, a pessoa. Quando estamos e nos sentimos no mesmo nível, horizontal. O amor, eros, tem disputa, tem verticalidade. O amor, storgé, tem obediência, verticalidade. Mas o amor phileo é horizontalidade, é de igual para igual, é a amizade. Que no capítulo já mencionado, o 13 do Evangelho de João, já a partir do versículo 36, no capítulo 15 do Evangelho de João, ele vai dizer: já não mais vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Tenho-vos chamado amigos, pois tudo quanto aprendi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Porque o amigo, a amizade, o amor phileo, ele não escolhe o que vai ser dito, no sentido de esconder ou não o melhor. Ele abre. Ele não quer transformar a outra pessoa. Ele quer que a pessoa continue sendo o que ela é. E justamente por ela ser o que é que gera a ressonância da amizade. Como numa letra de música, que eu não vou cantar, óbvio, em respeito a vocês, mas numa letra de música cantada no meio espírita, de autoria desconhecida, porque ela é de domínio popular, que diz: gosto de você assim, como você é. Pode me amar assim, como você quer. Quero ter você e eu não quero saber, pois se assim não fosse, como poderia ser? De outro jeito, abraço os seus defeitos. Gosto dos seus olhos do jeito que me olham. Seja assim tão sua e me ame sempre igual, em casa ou na rua. Deixe que o vento penteie os seus cabelos, mas faça dos meus olhos para sempre seu espelho. Deixe que a noite traga a canção, mas deixe que eu te guarde no meu coração. Essa é a amizade. Esse é o amor phileo, que não é mais geográfico. O amor phileo não precisa estar perto, como atribuem a Da Vinci. Para estar junto não é preciso estar perto, mas está do lado de dentro, escreveu ele. Para estar junto não precisa estar perto, mas do lado de dentro. Esse é o phileo. O phileo é o amor intrínseco à existência humana. Para não ficar só em Da Vinci, Bruno e Marrone também disseram isso. Eles têm uma letra de música que eles cantam que diz: quem disse que para estar junto precisa estar perto? Então não é só Da Vinci, também é Bruno e Marrone. No jeito mais sertanejo universitário, uma pergunta mais dura: quem disse que para estar junto precisa estar perto? Se fosse mais filosófica a letra, eles diziam: basta o amor phileo. Mas aí ficava difícil de entender. Mas foi essa a ideia do phileo. Para estar junto não precisa estar perto, mas do lado de dentro. Porque esse é o sentimento. Essa é a ideia do phileo.
A ideia da horizontalidade, do servir e passar, que trazia o espírito Meimei. Do não fazer acepção de pessoas, de trazer todo mundo para um nível da família, como fez o Cristo, trouxe a todos para o nível da família. Vós sereis meus amigos, disse o Cristo, se fizerdes o que vos ensino. Veja que ali ele trabalhava com amor fíleo, e se olharmos o texto joanino, a palavra é fíleo, não é eros, não é storgé, e não é ágape, é fíleo. É o amor da fidelidade, fidelis, o amor da fidelidade. Não por obrigação, mas por puro e simples reflexo natural de amar, de gostar, de ser. Esse já é superior ao eros e ao storgé. Esse é um amor que ampliou a família. Esse é o amor que criou a família universal. Aquela família que nós chamamos de família espiritual, que não depende mais de laços consanguíneos, mas simplesmente de ressonância em sentimentos, de afinidade de propósitos, o propósito de viver. E não é mais ela me faz tão bem, é simplesmente eu faço o bem. Essa é a ideia do amor filial, o servir. É o amor que Jesus foi dizer quando lavou os pés dos discípulos: se eu vos amei assim, é para que também façais vós. Vejam, essa é a ideia do filial, de cuidar, porque ele foi dizer: e também vós, cada um, lavai os pés uns dos outros. Ele foi dizer: se já sabeis dessas coisas, aventurados sereis agora se as praticares. Porque esse amor filial, ele não fica só no sentimento, no reservado. Esse amor filial, ele transcende, ele é espargido, ele é levado a todos, ainda direcionado, porque são os amigos. É um amor mais amplo, mas ainda num grupo. É um amor que Pedro respondeu para Jesus. Quando Jesus perguntou-lhe: Pedro, amas-me? Jesus pergunta por 3 vezes. Porque Pedro negou a Jesus 3 vezes, de boca. Não conheço, não conheço, não conheço. E Jesus pediu a Pedro que reafirmasse o amor 3 vezes, de boca. Mas o interessante é que o evangelista João, quando grava ou grafa essa passagem, que está no capítulo 21 do seu evangelho, lá do versículo 15 ao 17, quando ele vai grafar isso, João vai escrever a pergunta com um tipo de amor e a resposta dada por Pedro com outro tipo de amor. Jesus falava aramaico, quando muito hebraico. A palavra era uma só, amor. Mas João, que presente estava quando Jesus assim pergunta a Pedro, quando foi grafar, ele escreve em grego, ele já grafa com 2 palavras diferentes. A pergunta que Jesus faz a Pedro, João grafa com a palavra ágape. Quando pergunta: amas-me mais do que estes? Amas-me mais do que todos? As 2 primeiras perguntas que Jesus faz, e traduzido para o português é só amor, amas-me, amas-me, mas em grego João grafou a palavra ágape. E as 2 respostas que Pedro deu foi a palavra fileo. Jesus perguntou o amor ágape e Pedro respondeu o amor filial, nas 2 primeiras perguntas. Na terceira pergunta, Jesus já perguntou o amor filial. Já não entendeu mesmo, então vai filial. Já que não dá para o ágape, contento-me com o filial. E aí ele pergunta o filial, e Pedro responde filial. Por quê? Pedro respondia à amizade. Quando perguntou-se ágape, ele entendeu filial. Por quê? Porque era o que ele conseguia divisar. Porque ainda Pedro e todos os outros e nós mesmos ainda não divisamos o que é o amor além do filial.
Então, quando ele perguntou pela terceira vez, Pedro já responde chorando, como quem diz, ele não entende. Quando, na verdade, Jesus estava pensando, ele não entende. Porque eu estou perguntando a ele, ágape, ele me vem com filho. Isso está igual a resposta de marido para a pergunta de esposa, não bate. Ou o contrário, que também não bate. Mas pensemos, ele pergunta isso, e nessa terceira pergunta, então ele já vai aceitar o filho. E Pedro responde chorando, tu sabes tudo, tu sabes que te amo, filho. Ou seja, eu o tenho, Senhor, como meu amigo, eu o tenho, Senhor, como aquele que é mais do que tudo, dentro do pouco que eu tenho e que eu conheço. Ainda havia uma limitação. E aí, então, o passo seguinte dessa limitação é o amor ágape. É o amor que transcende. Esse amor ágape não tem mais o verbo amar na forma transitiva. O amor ágape, ou o amar no nível ágape, é verbo intransitivo. Mas não coloquem isso em provas. Porque nas provas, no máximo, vai até o filho. E olha lá, fica quase que no eros. Mas não sendo provas, o amor, amar no nível ágape é intransitivo. Porque no nível ágape não se ama alguém, se ama. Pura e simplesmente ama, não se direciona. Não é para alguém, não há pronome possessivo, não há pronome denotativo, apenas ama. Esse é o ágape. E esse verbo amar, na transcendência do ágape, não comporta o tempo pretérito, o tempo passado. O verbo amar, na transcendência do ágape, não pode ser conjugado eu amei. Porque quem ama no ágape, só ama. É um gerúndio, é amando, eterno presente. Porque o ágape nunca acaba. Então nunca poderei dizer eu amei. Eu só posso dizer amo. O ágape só se conjuga no presente do indicativo. Ele não tem condicionante do subjuntivo. Ele não tem a imperiosidade do imperativo. Ele não tem o futuro, ele não tem o passado, ele é um eterno presente, porque ele é da essência, é o amar pura e simplesmente. Esse é o ágape, esse é o que transcende. Esse ágape é a ideia que trouxe João, quando disse que Deus ama o mundo e deu ao mundo o seu Filho. Na sua carta primeira ainda. E Deus ama o mundo a tal ponto que deu ao mundo o seu Filho. O que faz João? Ele mostra o amor ágape de Deus comparando-o ao amor estorge, ao amor de família. Porque o que os pais mais sabemos é que não damos nossos filhos, não cedemos nossos filhos, porque o nosso amor de pai e mãe é exclusivista. Mas ali João foi dizer, esse é o amor que vocês conhecem. E esse amor que vocês conhecem, Deus foi além, Ele deu o Filho. Porque Ele falava do amor de Deus. E o amor de Deus é ágape. O amor de Deus é puro sentimento. Esse amor ágape é o que foi cantado e decantado pelo apóstolo Paulo, na sua carta primeira aos Coríntios, lá no capítulo 13. Quando ele escreve, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tivesse amor, eu seria como um sino que tange ou um metal que retine. Seria só barulho, seria só externalidade. Se eu tivesse o dom da profecia e não tivesse amor, eu nada seria. É o ágape. E ali ele descreve esse amor ágape. Ele diz, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se ensoberbece, o amor não se ufana, o amor tudo ama, o amor tudo crê, o amor tudo aceita. Esse é o amor ágape.
Esse é o amor diferente do amor de Luís de Camões, que magistralmente Renato Russo juntou os dois e nos apresentou numa belíssima letra da música Monte Castelo, cujo título é um paradoxo, porque o texto fala do amor e o título nos fala da guerra. Porque Monte Castelo é o título dado para simbolizar a contradição do amor humano, e Monte Castelo foi o nome dado à batalha do Brasil contra a Itália na Segunda Guerra Mundial, em Monte Castelo. Dois povos irmãos que se beligeraram por interesses puramente materiais. E nessa contradição traz Renato Russo o nome Monte Castelo e coloca os dois amores, o amor camoniano e o amor paulino, como a nos dizer que aqui na matéria nós conhecemos mais o amor camoniano e precisamos mais do amor paulino, do ágape. Por isso ele dizer, estou acordado e todos dormem. Dormem no amor material e ele acordado tentando entender o amor transcendente. E repete, todos dormem. E ele usa uma frase paulina, agora vejo em parte. Porque quando amamos, no nível até do estorge, enxergamos em parte. Mas com o amor ágape, nós transcendemos e enxergamos o todo. Ele dizia, o apóstolo, agora vejo como em espelho, por pura e simples refração. Mas ele diz depois, mas então verei face a face o amor. E o cantor, autor, vai dizer, é só o amor que conhece o que é verdade. E numa forma dele, vai dizer, o amor é bom, não sente o mal, não se inveja ou se envaidece. Esse é o amor ágape. Esse é o amor que nós buscamos. Esse é o amor, como eu vos tenho amado, dito por Jesus. Por isso ele é o exemplo que nós temos do amor, desde o seu nascimento. Porque o seu nascimento, o nascimento de Jesus, já foi um ato de amor. Um ato de amor para com a humanidade. Membro da comunidade dos Espíritos Puros, como nos fala Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Dignou-se a vir para a terra, um espírito puro, que nenhuma necessidade tinha encarnatória, que acompanhou a formação da terra, como nos fala Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Na primeira reunião da comunidade dos Espíritos Puros, para acompanhar a formação da Terra quando do desprendimento da nebulosa solar. E como disse pelo próprio Cristo, antes que o mundo fosse, eu já era, disse ele aos apóstolos. Não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi a vós, e já vos conhecia, pois antes que o mundo fosse, eu já era. E dignou-se a estar aqui. E estar aqui não numa forma de realeza, numa forma totalmente humilde, serena, nascendo, não para si mesmo. Porque quando observamos o que foi dito pelos anjos aos pastores, que foi narrado pelo evangelista Lucas, nós verificaremos que Jesus não nasceu para si mesmo. O verbo nascer é um verbo intransitivo. Ou seja, não precisa de complemento. Quando conjugado, ele determina o entendimento da ação. Diferente do transitivo, que eu preciso colocar um complemento, senão não entendo a ação. Por exemplo, o verbo gostar. Quando eu digo eu gosto, deu para entender? Não, porque o verbo gostar pede um complemento. Quem gosta, gosta de alguma coisa ou de alguém. Então eu tenho que dizer, eu gosto de, óbvio, pão de queijo. Está óbvio. Porque como mineiro, se eu falo eu gosto, todo mundo já entendeu, pão de queijo. Mas eu gosto de. E o verbo nascer não, ele é intransitivo. Quando eu digo fulano nasceu, preciso dizer mais alguma coisa para entender a ação?
Não, porque o verbo fala por si mesmo. Então o verbo nascer é intransitivo. Ninguém nasce para ninguém. Quando nós vamos dizer que nasceu, nós dizemos fulano nasceu. Eu presumo que quando eu nasci, meu pai foi dizer para os meus irmãos, Simão nasceu. Ele não disse nada além disso. Simão nasceu. Abra até um parêntese. Eu demorei um pouco para nascer. Foi assim, esse negócio de reencarnar, a gente fica pensando bem, né? Então a gente tem até a última hora para pensar. E ali naquela última hora eu estou como numa música lá da Bahia, não sei se vou ou se fico. E eu fiquei naquela, vou, não vou, e esse negócio vou, não vou, e ficou um parto de algumas semanas. Minha mãe deve ter feito isso. Ixi. Mas foi algo interessante, porque essa demora, nasci ainda meio em dúvida, porque aquele negocinho de chorar não foi tão imediato. Eu ainda estava assim, será que eu vou ficar por aqui mesmo? Aí depois de uma certa insistência, acabei chorando e falou, tá bom, já fiquei. E esse já fiquei demorou um pouquinho e eu fiquei ali na maternidade por uns 30 dias. Mas foi legal, porque nesses 30 dias eu conheci minha esposa. Porque ela nasceu dias depois de mim. E nasceu dia depois de mim e ficamos nós dois, sozinhos, na maternidade. Eu nasci em 13 de setembro, ela nasceu em 2 de outubro. Eu não vou contar a idade dela, que ela não gosta, mas é a mesma minha. E ali eu a conheci, e só ficamos nós dois. Dividimos até mesmo, casa de saúde, cidade pequena, naquela época, contando com nós dois, deveria dar uns 8.000 habitantes. Dividimos até a Chuquinha. E eu percebi que talvez Cazuza ficou sabendo dessa história, porque ele escreveu numa letra de música, nossos destinos foram traçados na maternidade. Eu presumo que seja. Mas mesmo assim, fechando parêntese, meu pai foi dizer, o Simão nasceu. Mas no caso de Jesus, não. José não foi dizer, Jesus nasceu, os anjos não foram dizer, Jesus nasceu. Eles disseram, eis que vos trago novas de grandes alegrias. Pois hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Senhor, Jesus o Salvador. Vos nasceu. Colocou-se uma transitividade num verbo intransitivo. Foi a única pessoa cujo nascimento informado não foi para si mesmo, mas para os outros. Nenhum de nós foi dito, vos nasceu o Simão. Coitado de mim se meu pai dissesse isso para os meus irmãos, acabavam comigo. Eu fui o último, dos últimos. Mas no caso de Jesus, poderia ter dito, eis que hoje na cidade de Davi nasceu Jesus, nasceu o Senhor, Jesus o Salvador. Mas não, disseram, vos nasceu. O nascimento do Cristo foi um ato de pleno amor pela humanidade. Foi a chegada do ágape na terra, que já chegou para os outros, e não para si mesmo. E a sua vida toda foi o exercício do ágape, aquele amor que não se direcionava. O amor, por exemplo, que ele exalou, quando aquela senhora, que por 12 anos padecia de um fluxo de sangue, de uma hemorragia, chamada mulher hemofílica, hemorroísa, mulher do fluxo de sangue, dependendo das traduções. Por 12 anos padecia de uma hemorragia, e tomando conhecimento que Jesus passava, ela disse para si mesma, se eu conseguir tocar-lhe, eu serei curada. Porque ela sabia que ele andava ladeado de pessoas, era difícil chegar até ele. E ainda mais ela, debilitada. E diz o texto que essa senhora, essa mulher, chegando por trás, toca-lhe a borda da túnica. A borda. Toca-lhe a borda da túnica. Chegando por trás. E diz o texto, Jesus dizendo, para. Alguém me tocou. E um dos apóstolos, pela sensibilidade da pergunta, eu presumo que seja Pedro, ele disse, Senhor, como tu dizes, alguém me tocou, se todos te empurram? Uma sensibilidade masculina, uma coisa assim, transcendente. Vejam, como tu dizes, alguém me tocou, se todos te empurram?
E Jesus diz a ele: alguém me tocou, pois de mim saiu virtude. Pois de mim saiu poder, em outras traduções. Ele não precisou enxergar quem era. Ele não precisou conversar com quem quer que seja. Apenas chegou-lhe uma necessidade. Ele atendeu a necessidade. Esse é o amor storge. Esse é um amor que não faz acepção. É um amor, no bom termo da palavra, descontrolado. Ele não tem controle, ninguém controla para dar direcionamento. Ele é para todos os lados. Esse é o amor que permite oferecer a outra face quando se bate em uma. Que permite caminhar 2 léguas quando se concita caminhar uma. Que dá a capa quando se pede a túnica. Esse é o amor que Jesus trouxe na sua mensagem. Esse amor que nós podemos entendê-lo na compaixão. Por isso dizermos o amigo compassivo, pois Jesus compadecia-se das pessoas. Ele sentia o que as pessoas sentiam num processo de empatia pura, porque não há o ágape sem a empatia, sem eu enxergar, sem eu perceber, sem eu sentir a outra pessoa, sem me envolver com aquilo que a pessoa passa. Isso é a compaixão. Por que Jesus chora quando vai em Betânia? Por que Jesus chora lá em Betânia por causa de Lázaro? Ele chorou porque Lázaro havia morrido? Não. Porque ele havia dito, Jesus, Lázaro não morreu, Lázaro dorme. Ele sabia que Lázaro não estava morto. Por que choraria? Vamos abrir um parêntese, apenas didático. Não, apenas um devaneio, não é nem didático, é um devaneio, para ficar bem claro. Supondo que por devaneio houvesse a ressurreição, e Jesus sabendo que poderia ressuscitar Lázaro, por que Jesus choraria? Se ele sabia que poderia ressuscitá-lo. Eu digo devaneio porque a ressurreição é algo com o qual a doutrina espírita não comunga, porque não há, depois do desligamento do espírito, o religamento. Não há como voltar a um corpo dele já tendo saído pela morte do corpo. Isso seria a derrogação de uma lei natural, e as leis de Deus não são derrogáveis, porque senão não seriam de Deus. O que ali aconteceu, puro e simples, Jesus acorda Lázaro de um sono cataléptico, que assim seja. E ele sabia disso. E então por que ele choraria? Se Lázaro não havia morrido, e na conjectura de devaneio, ele poderia ressuscitá-lo se fosse o caso. Então por que choraria? Nem de uma forma nem de outra caberia o choro. E por que ele chorou? Pela empatia, pela compaixão, de sentir a dor das outras pessoas, de perceber o desamparo no qual essas pessoas estavam. E por sentir esse desamparo das pessoas, ele se condói compassivamente. Ele não tem pena, ele não tem dó, ele tem compaixão. E essa compaixão faz com que ele chore. Na demonstração de amor por Lázaro? Não. De amor pela humanidade, de amor pelo desamparo daquelas pessoas. Esse é o ágape. Esse é que o apóstolo Paulo foi dizer: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Esse é o amor ágape, em que nos alegramos com as alegrias alheias, sem um pingo de ciúme ou inveja, mas que nos compadecemos também com as tristezas alheias. Esse é o amor ágape. Esse é como eu vos tenho amado. Esse amor ágape que Jesus nos traz numa presença de um samaritano, que foi trazido a parábola num contexto em que um doutor da lei vai perguntar a Jesus: mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Em outras traduções, para entrar no reino dos céus. E Jesus foi perguntar a esse doutor da lei, respondendo e perguntando, ou respondendo por meio de uma pergunta: o que está escrito na lei? Como tu lês? E o homem então responde:
Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com todo o teu espírito, com todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus responde: disse-o bem, faze isto. O amar a Deus, ágape, o amar ao próximo, fíleo. E esse homem então pergunta a Jesus: quem é meu próximo? E Jesus vai dizer quem é o próximo, contando uma parábola. E na parábola ele vai mostrar que o amor ao próximo também não é fíleo, o amor ao próximo também deveria ser ágape. E vai dizer a parábola do bom samaritano, que todos nós conhecemos. E depois, terminada a parábola, ele pergunta ao homem: qual desses três agiu com compaixão? E o homem responde: o samaritano. E Jesus diz a ele: disse-o bem, faze o mesmo. E o que o samaritano da parábola fez? Se não amar. Porque vejamos, quem era o caído? Quem era o homem que foi assaltado? Não se fala. É um artigo indefinido. Eis que descia de Jerusalém um homem de Jerusalém para Jericó. Um homem, uma pessoa qualquer um de nós. Porque não tem determinação de pessoalidade. Quando se ama com a compaixão, não se pessoaliza. Quaisquer pessoas são importantes. Quaisquer pessoas são os elementos fundamentais daquela ação. Então é qualquer um. E nessa parábola temos dois outros personagens que não o samaritano, que poderiam ter servido, poderiam ter amado, poderiam ter ajudado aquela pessoa caída. Mas aquela pessoa caída, ela adivinha não de uma queda física, material, puramente simples, assim dizendo, era uma parábola. E essa parábola colocou nos dois elementos significativos do ponto de vista geográfico, Jerusalém e Jericó. Jerusalém, onde estava o templo, a cidade sagrada, que simboliza valores espirituais. A cidade do Espírito, o mundo dos espíritos. A cidade da elevação, que está a 400 metros de altitude, acima do nível do Mediterrâneo. E coloca a cidade de Jericó, que era a capital do comércio, onde estavam as casas de câmbio, onde as diversas moedas dos reinos eram trocadas, cambiadas por paridades. Jericó era tido como a cidade financeira, que ficava abaixo do Mediterrâneo, em 200 metros. De maneira tal que entre Jericó e Jerusalém havia uma distância em altitude. Jericó baixo, Jerusalém alto. E o homem descia de Jerusalém para Jericó. O homem não subia de Jericó para Jerusalém. O homem caía dos valores espirituais para os valores materiais. O homem estava em queda espiritual. O homem estava deixando os valores espirituais, em 10 minutos que encerra, para os valores materiais. Era uma queda. E esse homem, caindo, foi assaltado. Foi por salteadores. E diz a passagem dos dois outros, dizendo: eis que pelo mesmo caminho descia um sacerdote. Mesmo caminho. Qual caminho? De Jerusalém para Jericó. Ou seja, também estava em queda. Pelo mesmo caminho. E vendo o homem, passou de largo. Por que passou de largo? Porque os valores que ele comungava eram valores materiais. E de igual modo, descia um levita. De igual modo. Qual modo? Queda. E vendo o homem, passou de largo. E aí vem uma conjunção adversativa. Mas, diz o Cristo, um samaritano que ia em viagem, veja que o samaritano não estava de igual modo e nem pelo mesmo caminho. Ele estava com um objetivo determinado. Mas um samaritano que ia de viagem,
viu o caído e, movido de íntima compaixão, aproximou-se dele, chegou aos pés, atou-lhe as feridas, deitando azeite e mel. Um samaritano que ia de viagem. Quem está em viagem não se prepara para viajar? Não estuda o caminho pelo qual passará? Não avalia qual o melhor caminho, qual a melhor forma? Não se prepara? Esse homem estava em serviço. Era um socorrista que dizia não. Era um socorrista que ia ao encontro dos caídos. Era aquele médico que buscava os doentes e não os sãos. E ele não estava caindo, estava em viagem. E ali enxergou, viu, aproximou-se. Mas aproximou-se por quê? Porque estava movido de íntima compaixão. Não era só compaixão, íntima compaixão. Aquele personagem demonstrava o ágape. Aquele personagem demonstrava o ágape para alguém que nem conhecido era, que nem sabido era. E aquele personagem era um samaritano, mal visto pelos judeus, pelos fariseus, pelos saduceus, pelos galileus, já que os samaritanos eram persona não grata para eles. E ali da persona não grata vem a íntima compaixão. E essa íntima compaixão faz com que ele chegue aos pés, base, o que nos mantém, que nos faz caminhar. Ele não chegou aos braços, ele não chegou ao peito, à cabeça, ele chegou aos pés. Como o quê? Aquele sentimento que é para soerguer a pessoa, para levantar a pessoa, e não para questionar a pessoa, não para fazer juízo de valor da pessoa, para levantá-la, e ele assim o fez. Chega aos pés, ata a ferida, ou seja, atende de imediato o que precisa, depois avalia o resto. Atou a ferida, cessou o sangramento, deitou azeite e mel, emolientes, colocou na sua cavalgadura, levou à estalagem, mas tinha que seguir viagem. E deixou 2 dinheiros para aquele homem da estalagem, e disse a ele: cuida dele, e quando eu voltar te restituirei tudo que gastares a mais do que esses 2 dinheiros. Não 3, não 4, 2 dinheiros. 2 valores, valor material, valor espiritual. O que mostra que servir e passar não é sinônimo de servir e ir embora. O passar é continuar servindo e voltar para cuidar daquele que precisou antes. Serve e passa não é serve e esqueça, não é serve e vai embora. É isso que está lá na passagem. Essa passagem que simboliza o amor ágape. A passagem que nós temos como referência, como símbolo para a resposta dada pelos Espíritos à questão 886 do Livro dos Espíritos. Quando lá se pergunta, qual a verdadeira definição da palavra caridade, tal qual entendia Jesus? Não era só a definição de caridade, tal qual entendia Jesus. E os Espíritos responderam: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Isso é ágape. Isso é o amor ágape. E introduz uma outra palavra, caridade, que é o amor ágape. Vemos na última lei moral, lei de justiça, amor e caridade. Vejam que Kardec entendeu isso e separou o amor e caridade. Não porque sejam diferentes, ele quis mostrar uma outra gradação, que caridade não é o amor que nós achamos que é. Caridade é a transcendência desse amor que nós dizemos existir. Caridade é o ágape. Essa era a caridade de Jesus, tal qual entendia Jesus. Esse é como eu vos amei. Isso que ele pediu para nós todos. E mesmo depois da crucifixão, tempos depois, nos fala Humberto de Campos, no capítulo 38 do livro
contos e apólogos. Diz Humberto de Campos que a casa do caminho vivia repleta de pessoas pedindo auxílio. Eram mães cujos filhos haviam falecido, eram filhos órfãos, eram doentes de todas as espécies, alienados mentais, na linguagem de Humberto de Campos, que chegavam constantemente. E num dia em especial estava Pedro, prestimoso, atendendo a essas pessoas. Mas talvez, diz Humberto de Campos, fosse pelo cansaço de horas a fio atendendo, o apóstolo Pedro se mostrava um pouco irritadiço. E começou, de certa forma, a estabelecer ou a mostrar os erros alheios e a estabelecer juízos de valor. E ele diz ali, cansado, para o seu ajudante, Zenon, diz a ele: Zenon, aquele homem que vem com os braços estendidos, com a mão ressequida, é Roboão, o miserável que açoitava a sua mãe com essas mãos. É justo que agora ele padeça por isso. E afasta de mim, disse ele a Roboão. Depois ele diz: vê aquela senhora com o corpo cheio de feridas? Ainda ouço até hoje os gritos dos seus escravos sendo açoitados por ela. É justo que ela padeça também. Vê aquele outro, já idoso, alquebrado, paralítico? Aquele roubava o ceitio das viúvas. É justo que agora ele pague. E assim ele continuou fazendo, estabelecendo juízos de valores até o final do dia. Já no final do dia, depois de tudo atender, ele já estava fechando a casa. E quando ele se coloca para fechar a casa, lhe aparece um andarilho. E esse andarilho aproxima-se de Pedro, toca-lhe, e Pedro imediatamente diz a ele: por que chegaste a esta hora, que já estou a fechar a casa? Fala-me o que queres, avia-te depressa, pois preciso ir embora. E o andarilho nada falou. E Pedro observou as mãos do andarilho sanguinolentas, e observa os pés em sangue. Mas percebe que nos pés havia a marca de 2 cravos. E olhando as mãos e fitando os rostos, seus olhos se abriram e ele viu o olhar compassivo e disse: Senhor, o que queres do teu servo? E Jesus vira-se para Pedro e diz: Pedro, nós não fomos chamados para atender as almas puras do caminho. Rogo-te a caridade do silêncio, quando não puderes ajudar. Peço para os filhos da minha esperança a esmola da compaixão. Essa é a caridade, tal qual entendia Jesus. Esse é o amor do exercício do amigo compassivo. Esse é o sentimento que ainda buscamos. Que Deus nos abençoe.